Sejam bem-vindos, né? Mais uma reunião de família. Amém. Aqui do Meet. Daqui a pouco vai entrar mais gente, tenho certeza, tá? Se vai entrar também. Essa semana eu vou fazer diferente, tá, pessoal? Eu vou colocar um texto que eu vou ler para vocês. Eu vou deixar todo mundo mudo, tá? Para evitar muito barulho de fundo, não ficar igual a semana passada. Conforme as pessoas forem querendo falar, levanta a mão ou faz um gesto que eu libero o áudio da pessoa que quiser falar, tá bom? Porque senão fica aquela barulheira de semana passada e a gente não consegue. A Noemi. Tá bom? Tudo bom, né? Eu acho que ela não. Noêmia, tá ouvindo? Oi. Oi, seja bem-vinda. Reunião. Obrigada. Oi. Que bom ter você aqui. Você é a pessoa mais importante hoje, viu? Primeira vez que você participa da reunião. Obrigada. Você convidou ela, Gui? Convidou. Eu mandei pelo Zap. Aham. E vocês estão bem? Tudo bem. Quem que é a Noêmia? Ô, meu amor! Conheceram a minha pessoa? Quem que é essa que está do seu lado? Essa é minha filha. Então, eu estava vendo ela, não estava reconhecendo, agora que eu te vi. Era ela. Então, tá bom. Ô, Noêmia, você que está participando pela primeira vez, tá? Eu vou ler um texto agora. Eu vou deixar todo mundo mudo. E aí, depois que eu terminar de ler o texto, vocês prestem atenção para refletir. E aí eu abro para quem quiser estar comentando, quem quiser estar partilhando, tá bom? Tá. Então, eu vou deixar todo mundo mudo agora. Pronto, tá todo mundo mudo. Então, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre... Semana passada eu falei sobre o 10º princípio do amor exigente. Hoje eu quero falar sobre o 3º princípio do amor exigente, que chama-se os recursos são limitados. Tá? Eu vou só abrir o áudio de vocês aqui rapidinho para ver... Vocês estão conseguindo ver a tela que eu coloquei? Sim. Então, tá. Eu vou deixar mudo de novo, vou ler para vocês e aí depois eu abro de novo. Até que horas tem que ficar lá? Você já pode desligar e colocar mandioca. Já tá. Tá? Já tá cortado. Ô, Manuel, o seu tá mutado. Não tá saindo. Mexe sua boca, mas não tá saindo o som. E agora, tá ouvindo? Agora você desmutou aí. Valeu, Gui. Apareceu. Falou. Vou começar de novo. Então, o 3º princípio do amor exigente fala que os recursos são limitados. Por que fala que os recursos são limitados? Porque por muitas vezes a gente não sabe respeitar os próprios limites, tá? Por muitas vezes a gente quer colocar limite nos outros, mas a gente não consegue colocar limite em nós mesmos, né? Então a gente precisa, ó, como eu grifei aqui, ó, aprender a dizer mais não para os outros do que para nós mesmos, né? Educar bem os filhos é tirar de dentro deles o melhor que eles têm para oferecer, levando-se em conta que é mais fácil as pessoas aprenderem a obter direitos e vantagens. Porém, é fundamental fazer as pessoas entenderem os seus deveres, obrigações e responsabilidades. Então, comece, portanto, o quanto antes avaliando e conhecendo os seus próprios limites físicos, emocionais, econômicos, sabendo que seguramente o amor, a maturidade e a disposição que fortalecemos em nós mesmos vencem
a rebeldia dos filhos ou dos cônjuges, ou daquelas pessoas que a gente convive, que por muitas vezes extrapolam os nossos limites, né? Porque no relacionamento, seja ele familiar, seja ele de marido e mulher, de mãe e filho, de pai e filho, ou até mesmo de amizade profissional, as pessoas acabam invadindo os limites umas das outras. Muito menos porque os outros não sabem respeitar os nossos limites, mas mais porque a gente não consegue estabelecer limites para nós mesmos e automaticamente esses limites ficarem claros para os outros, né? E aí a gente tem que levar em consideração que ninguém gosta de ter limitações, pois temos um falso pensamento que limitação é sinônimo de derrota. Diante deste pensamento equivocado, nos sujeitamos a inúmeras situações desnecessárias que nos assolam, prejudicam a nossa existência e nos impedem de viver verdadeiramente. Pois então, é hora de reconhecer que os nossos recursos são limitados. Fomos incentivados por nós mesmos a acreditar por muitas vezes que somos infalíveis, que podemos controlar tudo, todo mundo, que a gente pode controlar o mundo, as situações à nossa volta, né? Mas temos finalmente que enfrentar um dilema. Ou mudamos a nossa forma de pensar e assumimos o controle da nossa vida, ou seguimos imaginando que somos poderosos e ver a vida em nossa e acabar vendo a vida na nossa casa se transformar no inferno, né? Porque ou a gente muda a nossa forma de ver a vida e assume o controle das nossas vidas, ou a gente vai ver a nossa vida e a vida da nossa família sendo descontrolada, pouco a pouco se transformando no inferno. Então, ó, já que o princípio diz que os nossos recursos físicos, emocionais, intelectuais, econômicos são limitados, será que essa afirmação simples está incorporada a você? Será que cada um de nós tem realmente noção e tem consciência dos nossos limites físicos, emocionais, intelectuais, econômicos? Será que a gente sabe até onde a gente consegue ir? Até onde a gente dá conta? Até onde você vai e você não começa a fazer mal para você mesmo dentro de um relacionamento? Até onde você se permite lutar por alguma coisa e essa luta acaba tirando as suas forças para viver a sua vida de maneira plena e saudável? Porque lutar por um ente querido, por muitas vezes exige esforço, exige sacrifícios, exige que a gente, por muitas vezes, tome decisões duras e faça, né, coisas que a gente nunca pensou em fazer. Mas a gente não pode esquecer que os nossos limites são importantes para que a gente tenha qualidade de vida, primeiramente, né? Muitas vezes a gente nem percebe que alguns desses recursos vão se esgotando. Se você não percebe, a tendência é que você vá acumulando irritação, frustração, tristeza, amargura, até que, de repente, você explode. E essa explosão, infelizmente, não alivia as pressões, mas nos afasta emocionalmente de nossos entes queridos, causando desavenças por qualquer motivo. Então, o amor exigente propõe uma alternativa. Pense, analise. Quais são os seus próprios limites? Intelectuais, financeiros, físicos, econômicos, emocionais, tempo disponível, entre outros. Defina os seus limites e comece a perceber quando você está chegando no seu limite. E quando isso estiver acontecendo e você perceber que você está chegando no seu limite, antes de explodir, converse, né, com o seu cônjuge, com os seus filhos, antecipe-se ao problema, esclareça como você se sente, sem explodir e muito menos sem se fazer de vítima, sem emoções ou sensações de mártir. Ao fazer isso, você estará evitando problemas na sua casa. Além de ensinar aos outros quais são os seus limites, também dará a eles a oportunidade para que percebam aonde estão exagerando. Então, pessoal, eu vou tirar a tela para a gente poder se ver agora. Assim, dentro de uma relação de codependência, a gente, por muitas vezes, o erro do codependente é querer controlar a vida do dependente químico, né?
do filho, do marido, de quem quer que seja. Mas a gente fica mais difícil você tentar controlar a vida do outro, por mais que eu possa até dizer que é impossível você querer controlar a vida do outro, porque quem controla a própria vida é cada um de nós, pelo livre-arbítrio que a gente exerce nas nossas decisões. Mas fica mais difícil você ter um relacionamento equilibrado se você não consegue reconhecer seus próprios limites. Se você não consegue reconhecer os seus limites emocionais, se você não consegue reconhecer os seus limites intelectuais, seus limites até onde você consegue ir em determinada situação. E aí, quando fala que ninguém gosta de se sentir limitado, porque por muitas vezes isso é confundido, limitação é confundida com fraqueza, pelo contrário, na verdade, a gente reconhecer que tem limites e saber exatamente quais são nossas limitações, fazem com que a gente se fortaleça. Porque a pessoa que se conhece e sabe, né, os seus próprios limites, até onde pode ir, consegue ir em determinada situação, ela tem mais autocontrole. Ela tem mais autocontrole economicamente, ela tem mais autocontrole emocional, ela vai explodir menos, ela vai sair menos do seu ponto de equilíbrio, porque quando ela percebe que está saindo fora do controle, está começando a exceder os seus limites, fica mais fácil você identificar isso e você expor isso para as pessoas que você está convivendo. Porque por muitas vezes a gente, por não reconhecer nossos próprios limites, vai acumulando, até que chega num ponto que a gente explode, e aí nessas explosões que a gente tem, normalmente a gente se arrepende, né? De coisas que a gente fala ou de coisas que a gente faz. Mas porque a gente não soube frear antes, de chegar num ponto aonde que a gente exploda. É como se fosse uma panela de pressão. Quanto mais você deixar ir acumulando algumas tensões dentro de você, mais difícil e mais pressão essa panela vai pegando. Se você não souber em que ponto desligar o fogo, e para que essa panela, que somos nós mesmos, deixe de pegar essa pressão, uma hora ou outra ela vai explodir. Quem de nós aqui, quem de vocês aqui que está aqui, que já não chegou nesse ponto no relacionamento, e seja ele qual for, né? Seja ele amoroso, seja ele de mãe e filho, ou de pai e filho, ou até de amizade, né? Porque por muitas vezes a gente não consegue respeitar os nossos próprios limites. E aí eu quero colocar uma passagem bíblica, né? Não pode faltar, para falar sobre como que o apóstolo Paulo ele nos ensina que muito mais do que a gente respeitar os nossos limites, ele coloca os limites como fraquezas. E não necessariamente você reconhecer fraquezas também é uma coisa ruim, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mãe, ninguém é super-esposa, ninguém é super-marido, ninguém é super-nada. Né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, a gente precisa de ajuda, precisa uns dos outros. E a passagem que eu queria compartilhar com vocês está lá em 2 Coríntios 12, 9. Estão vendo? Se estão vendo, só faz um joinha assim. Então tá bom. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações, não só é um ato de inteligência, como é a permissão que a gente dá para o Espírito Santo, para Jesus se fortalecer em nós quando a gente reconhece que a gente está no nosso limite, de que a gente chegou num ponto de que a gente não consegue sozinho. Né? Algumas coisas a gente vai conseguir fazer sozinho, Jesus sempre está sendo a mão que dá o suporte, né, para a gente caminhar e fazer as coisas da nossa vida. Mas tem momentos que a gente não vai ter força, que a gente vai precisar de ajuda.
e nesses momentos não tem vergonha nenhuma em admitir, muito menos em reconhecer que precisa e pedir ajuda, né? Então, nesse movimento de construção de relacionamento, de codependência ou um relacionamento normal, onde limites precisam ser estabelecidos, primeiramente na minha vida e depois nos meus relacionamentos, é importantíssimo que cada um saiba, né? Até onde consegue, até onde suporta, o que está disposto a suportar, o que eu estou disposto a fazer, até onde eu estou disposto a ir, as coisas que me fazem bem, as coisas que me fazem mal. Quanto mais claro isso tiver para cada um de nós, mais fácil fica a gente primeiro estar bem com a gente mesmo. A partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, aí eu começo a ter a oportunidade de estabelecer um relacionamento saudável também com as pessoas à minha volta, certo? Então, no momento em que chega a Tassiana na reunião, aí eu vou perguntar quem que... Tudo bom, Tassi? Só faz assim porque tá mudo, tá? Mas já desmudei você. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa Então, noite. só vou falar para a Tassi rapidinho sobre o que eu falei para a gente abrir aí para vocês poderem partilhar, tá? Falei sobre limites, tá, Tassi? Que a gente precisa estabelecer nas nossas vidas, que a gente precisa estabelecer nos nossos relacionamentos, e que reconhecer as nossas limitações é importante para que a gente consiga, primeiramente, ficar bem conosco, para depois, a partir desse equilíbrio alcançado, do reconhecimento dos nossos próprios limites, a gente conseguir fazer com que as nossas relações também sejam permeadas de maneira equilibrada, tá? Então, o Guilherme está se coçando aqui. Você quer falar, irmão? Eu quero falar duas coisas. Manda bala. A primeira coisa, quando eu entrei em recuperação, minha família achava que tinha a rédea, tinha o controle sobre mim. Uhum. Quando eu entrei em recuperação, eu sou um adicto e eu nunca soube lidar bem com o não. Com você não vai fazer, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. E eu nunca soube lidar com esse não. E quando eu entrei em recuperação, a minha esposa, a minha família, por amor, puxou a rédea. E falava, Guilherme, você não vai fazer mais isso, você não vai fazer mais aquilo. E quando eu comecei a ver isso, foi um conflito muito grande na minha mente, porque eu falava assim, se eu quiser, eu vou fazer. Ninguém manda de mim. Só que eu não entendia que eles faziam isso por amor. Eu achava que isso era uma afronta a mim. Né? Parecia que eu estava sendo afrontado o tempo todo e eu parecia que eu estava numa prisão, numa cadeia. Que eu tinha acabado de perder a minha liberdade total. Na verdade, eu me senti num luto muito grande. Parecia que eu tinha perdido um ente querido quando eu tive que saber que eu tinha que parar de usar droga. Foi um luto para mim. Pô, não vou poder mais usar, não vou poder mais fazer isso. E agora todo mundo no meu pé, eu estou dentro de uma caixinha e acabou a minha vida. E tanto é que estava começando a minha vida, né? E através disso eu comecei a aprender a ter alguns limites. Mas foi muito pouco, foi porque foi só eu sair das drogas e começar o trabalho do Projeto Mente Limpa que eu me achei também uma pessoa sem limite. Porque aí eu já comecei, aí eu saí do momento que eu estava vivendo, de a minha família falar que não pode, que você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Quando essa fase passou, eu já comecei com um projeto. E quando eu comecei com esse projeto, eu achei que também não tinha limite. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, eu queria fazer por todo mundo, eu queria sair catando todo mundo debaixo da ponte, e aí isso começou a atrapalhar até mesmo na minha vida, no meu casamento, em tudo. E todo mundo, Guilherme, você não pode ir aí, porque você é um usuário de droga. Como que você vai debaixo da ponte? Eu falava, não quero saber, eu vou. E eu me achava o Superman da história. E aí eu vi, e eu comecei a aprender os limites depois que eu comecei a frequentar um grupo de família. Meus limites foi depois que a gente começou o grupo.
E eu comecei, eu não digo que eu tô 100%, eu tô aprendendo a ter limites. Porque ainda eu me frustro com muitas coisas, com as pessoas que não querem recuperação, com as pessoas que eu tento ajudar 1000 vezes e eu sempre falo, cara, eu vou sempre estender a mão pro próximo, sempre. Só que também eu nunca pus limite. Hoje eu já estou conseguindo colocar limites. Ó, eu vou te ajudar até aqui. Você quer? O cara foi para a clínica 1 ou 2 vezes. Cara, quer outra chance? Eu te arrumo outra chance, mas você vai a pé para a clínica agora. Você sabe o caminho da clínica. Você sabe onde é. A sua vaga está lá. Se vira para ir lá. Eu não vou te levar mais. Sabe? Eu não vou fechar totalmente a porta para a pessoa. Mas eu estou colocando agora na minha vida, isso como na minha vida, né? Como limites para mim aprender a ser um ser humano melhor. E eu estou, sim, com esses limites. Está sendo um grande desafio para mim, porque eu ainda não tenho, né? Mas está sendo um desafio muito grande e eu tô assim, porque nem uma família me ligou e falou, ó, nós não temos condição, mas o pai trabalha, a mãe trabalha e não tem condição. Você não consegue arrumar R$ 1.200 para internar seu filho? Então eu não posso fazer nada. Eu não vou correr atrás dos R$ 1.200 para internar seu filho. Você entendeu? Então, uma outra família, uma mulher pedindo internação, a mesma situação. Ah, mas a família não liga mais para ele. Eu falei, ó, você consegue pelo menos a cesta básica. Corre atrás. Dá seus pulos. Porque se eu ficar pegando todo esse barulho, eu não vou conseguir dar conta nem do projeto e nem da minha vida social, cara. Porque a sua cabeça vira, né, 1000 coisas passam por ela. Mas eu tô aprendendo a pôr esses limites, Emanuel. E graças a essas reuniões que a gente faz, isso está me fazendo muito bem a aprender a lidar com isso. Perfeito. Vou deixar você aberto até para te dar, porque assim, você deu 2 exemplos maravilhosos. Para quem tem, para os codependentes que estão aqui, que convivem com um dependente químico, por muitas vezes, antes do dependente químico aprender a colocar limite na própria vida, que foi o começo da sua recuperação, a família precisa ajudar nesse processo. E o dependente químico não gosta, porque por muitas vezes acha que a família está sufocando, que a família está tentando controlar, tal. Por muitas vezes a família perde a medida e faz isso mesmo. Mas até que o dependente químico consiga estabelecer os próprios limites, é preciso que ele tenha a abertura para saber que a família não quer o mal. Eles, por muitas vezes, não sabem a medida. Mas a partir do momento que a gente começa a estabelecer os nossos próprios limites, e foi o que aconteceu com a sua vida, quando você deu o exemplo, quando você criou o projeto foi um limite numa área da sua vida, que foi a familiar, mas ele fez você extravasar outros limites, que eram os seus limites pessoais de você querer abraçar mais do que você dava conta. Eu lembro quantas vezes você partilhou comigo, né? Mas isso é um processo de eterno aprendizado. A gente vai desenvolvendo alguns limites para algumas coisas e a vida vai apresentando outras situações aonde a gente vai descobrindo que precisa se fortalecer também. Eu ainda também estou nesse processo, mesmo 9 anos depois de que eu entrei em recuperação, para algumas coisas eu ainda tenho dificuldade de estabelecer alguns limites, né? Mas perfeito, os 2 exemplos que você deu. Primeiro da família, que por muitas vezes quer controlar excessivamente a vida do adicto, e isso faz mal para os 2 lados, porque faz mal para a família, que deixa de viver a própria vida para tentar controlar o adicto e não vai conseguir controlar, né? Se ele não permitir ou se ele não quiser. E isso Parecia que era uma afronta. Parecia que era uma afronta e eu falava assim, vou mostrar quem vence, sabe? E isso virava pessoal, cara. Virava pessoal, porque eu falava assim, eu vou mostrar e se eu quiser eu vou usar. Ninguém vai me segurar, velho. Não é por... Aí depois que eu fui entender, né, que eu tenho que parar de usar droga por mim, não é pelo meu familiar. Foi aí que foi uma grande luta comigo mesmo, né? Depois de várias recaídas, e essas recaídas foi sempre para mostrar, às vezes para coisas que ninguém me segura, e se eu quiser ninguém me segura, sabe? É umas coisas muito loucas que aconteceu comigo. Mas hoje eu vejo que eu quis parar de usar droga por mim,
e eu tenho aprendido demais, cara. Estou feliz comigo, assim, dos limites que eu ando colocando, das coisas que eu ando fazendo. Sei que eu preciso melhorar muito, eu tenho muito que melhorar, muito mesmo. Mas isso de limite eu tô já dando um passo a mais, sabe? Tô Legal. feliz por isso. Perfeito, Gui, perfeito. Ninguém levantou a mão aí para falar, então eu vou puxar vocês para a conversa, tá? Agora eu vou mudar o Guilherme aqui. Eu não sei, mas eu acho que ela sabe que eu vou falar com ela, tá? É com você mesmo, viu, Kátia? É... E eu vou usar você de exemplo, Kátia, porque você é um exemplo de quem conseguiu colocar limites em si mesmo, né? Sim. Não só na sua relação de codependência, mas numa relação que você tinha de dependência, né? Na relação, você precisou colocar limites na sua relação de codependência e numa dependência que você tinha, que eu lembro que você partilhou isso no grupo, né? Então, né, por isso que eu me dou a liberdade de falar sobre isso, Sim. porque isso é um Uhum. testemunho de vitória seu, em que quando a gente não consegue estabelecer limites, a gente extravasa. E um dos limites que a gente precisa respeitar são os limites financeiros, né? Oi, como? Então, a Kátia passou por isso, né? Mas queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo seu, Kátia, de reconhecer primeiro que você não tinha limite nessa área da sua vida, ao chegar ao ponto de comprometer, e como que Hum. foi essa transformação na sua vida aí, para hoje você conseguir ter colocado limites em si mesmo. Então, como eu partilhei hoje no grupo, né? Faz um ano que eu comecei a ir nas reuniões de família, Parabéns. né? E para mim foi um salto, assim, sabe? Eu tenho aprendido a lidar comigo, né? Com os meus filhos, com a família, com o Vinícius principalmente, né? Graças a Deus tá tudo caminhando, tudo bem. E sobre a questão do limite, né? Eu cheguei no grupo totalmente sem limite, perdida mesmo, não sabia para onde ir, para o que fazer, né? E eu só pensava em gastar, só em gastar. Eu achava que as compras ia curar tudo que eu estava sentindo, e eu não queria uma coisa só, eu queria várias coisas, né? E chegou a comprometer meu salário, meu aluguel. Eu fiquei no fundo do poço mesmo, literalmente. Foi quando eu pedi ajuda para você, né? E quando eu comecei a entender a doença, sobre o que era ser uma codependente, eu fui entendendo e aquilo foi abrindo, né, janelas para mim, né, da mente, do coração, e eu fui colocando limites e colocando regras, né? Eu lembro que até eu comentei uma vez, né, no grupo, que eu cheguei a pegar algumas peças de roupa, né? Eu trabalhava numa loja onde eu já era consumidora antes de trabalhar, né? Então isso facilitava muito, porque eu adoro aquela loja, né? Não vou dizer que eu não gosto mais, que eu ainda gosto. E então eu cheguei a pegar algumas peças de roupa, só que eu sabia que eu não podia comprar, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? E aí, depois da nossa conversa, logo em seguida, acho que foi 1, 2 semanas em seguida que a gente conversou sobre isso, eu consegui falar não, não para mim mesmo. Isso para mim foi o AMP, porque foi o primeiro não que eu disse para mim. E aquilo, eu vi que eu podia mandar na situação, eu tinha o poder de mandar em mim mesma, de Perfeito. colocar limites para mim mesma. Então aquilo foi o AMP, assim, e de lá para cá tem 1 ano que isso aconteceu, né? Nesse 1 ano, eu comprei 2 peças de roupa só, né? E não fiz mais extravagância nenhuma. Agora, a última extravagância que eu fiz foi comprar um cachorro, mas é porque eu queria muito um bebezinho e comprei recentemente, né? Mas dividi esse gasto com a minha filha, então o gasto não foi só meu, né? Mas eu ainda estou pagando dívidas de quando eu estava louca, né? Então, eu estou caminhando para as coisas ficarem bem. Mas foi assim maravilhoso ter conhecido a reunião de família, né? Vou repetir de novo, ter conhecido você, o Guilherme, porque são pessoas maravilhosas, pessoas que foram enviadas por Deus mesmo para nos ajudar, né? Com todo esse conhecimento que vocês têm a palavra certa porque a gente está precisando, né?
E eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui na reunião, eu fiquei encantada com as suas palavras. Assim, você abriu minha mente desde a primeira reunião, né? E eu oro a Deus para que venham mais Emanuéis por aí, para a gente ter uma nação melhor, né? Mas é isso, Tá gente. bom. É, é isso. Assim, eu acho que a partir do momento que a gente se dá a oportunidade de nos conhecer, né? Porque foi tudo a partir de aí. Eu tinha que me conhecer para saber o que estava acontecendo comigo, para poder identificar o problema. O problema eu já sabia que existia, né? Eu só não tinha noção de como que eu ia resolver aquele problema, mas eu já sabia que eu tinha um problema nas mãos, uma batata quente, né? Mas desde o momento que você se dispõe, né, a aprender, a abrir sua mente, a abrir seu coração, para entender você mesma, tudo fica mais fácil. Não que seja mar de rosas, claro, a gente tem dificuldade todos os dias. Eu aprendo todos os dias, estou longe ainda de ser uma pessoa, digamos, plena, né? Cada dia a gente mata um leão, né? Mas eu estou muito feliz com a recuperação do Vinícius. Hoje eu fiquei assim bem apreensiva na questão de família, como você falou aí, né? Eu tento deixar ele livre, sabe? Eu tento não sufocar ele, não cair em cima, porque assim, digamos que 80% eu confio na recuperação dele até aqui, sabe? Mas fica aqueles 20%, né, cutucando. E hoje eu fiz um depósito para ele do aluguel, de umas coisas que ele tinha que pagar, né? E ele foi pessoalmente tirar esse dinheiro e eu fiquei muito apreensiva, mas graças a Deus ele retirou o dinheiro, pagou o que tinha que pagar e voltou para casa bonitinho. Glória a Deus. E eu estou muito feliz por isso, dei os parabéns para ele, falei para ele continuar firme, que eu estou muito orgulhosa dele, porque eu acho que a recuperação é isso, né? É você também, como família, reconhecer que a pessoa está indo bem, você tem que elogiar, você tem que pôr a pessoa certa, né? E é isso. Que Só tenho a bom. agradecer. Amém. Amém. Eu vou desmudar o Guilherme, porque o Guilherme identificou muito com você nessa questão aí de financeira, né? Eu vi aqui as reações que ele tinha, que ele estava tendo, ele dava risada, ele identificava tal. Mas esse descontrole, a gente normalmente as pessoas identificam mais fácil alguns descontroles, né? Outros Sim. com um pouco mais precisa de um pouco mais de autoconhecimento, como você falou, né? Uhum. O descontrole financeiro, no final das contas, ele vem porque a nossa vida, essa falta de limite financeiro vem porque a nossa vida não tem limite em outras áreas. Eu Sim, estou desequilibrado emocionalmente, ou eu estou é isso aí. desequilibrado psicologicamente, e automaticamente a gente acaba descontando em outras coisas. Acaba buscando prazeres ou acaba Isso. perdendo limite em determinadas áreas da nossa vida por conta de algumas coisas que a gente não consegue estabelecer. Né, Guizão? Duas coisas. Eu, no início, né, da minha recuperação, eu troquei de moto 6 vezes num ano. Eu lembro. Você lembra, né? Eu fui trocando a droga eu troquei por isso, por compras, né? Foi uma outra luta. Hoje eu tô tranquilo também contra isso, né? Ainda gasto bastante, mas não como antes, né? Parece que a minha alegria era comprar, comprar, comprar. Só que eu quero dar uma ajuda aqui como um adicto para a Kátia, que o que aconteceu comigo, isso foi comigo, não sei se pode acontecer com o Vinícius. Todo mundo jogava confete em mim quando eu fazia alguma coisa certa. Era uma coisa de parabéns, isso, aquilo. E isso, para mim, me atrapalhou demais. Para mim. Né? De todo mundo, nossa, o Guilherme tá limpo. Nossa, que legal, você pegou não sei o quê. Até hoje eu não saio com dinheiro. Eu não saio. Né? Tem adicto que não tem problema com isso. Cada um é cada um. Mas eu tô falando em questão do elogio da minha família, porque foram bastantes, não foi pouco, né? Isso me atrapalhou muito na minha recuperação.
em que parecia que, como que eu vou dizer isso? Parecia que não era O elo, natural. cara, sim, não, mas mesmo quando era, aquilo foi me dando, eu fui subindo, nossa, eu tô bem, cara. Entendi. Você tá entendendo? Tô Entendi. bem, cara. Eu não volto mais para essa vida. E isso me subiu, eu comecei a subir no pedestal que eu tava bem, Uhum. sabe? E isso daí eu tô falando que é eu, Guilherme. Aconteceu isso comigo. Eu comecei a me sentir como se eu tivesse curado pelos elogios que eu tinha. Mas é legal isso que você falou, porque assim, cada É um é cada cada um. um, né? Aham. Mas o que você falou faz muito sentido, e eu conheço muita gente que é assim, que não sabe lidar. O adicto, por muitas vezes, a família acha que o adicto não sabe lidar com as frustrações, com as insatisfações, mas por muitas vezes o adicto também não sabe lidar com a alegria ou com o elogio. Tanto é que tem algumas pessoas que falam que você não pode elogiar adicto, que ele sobe na caixinha de fósforo e começa a se achar, né? Mas isso, olha lá, a Cris deu risada agora, né? Mas isso é uma coisa que, por exemplo, é de cunho pessoal do adicto. A gente tem que desenvolver isso. E Saber outra, receber a assim. mãe conhece, né? Que nem a Kátia, eu não sei como que é, né? Mas provavelmente ela pode conhecer o Vinícius a tal ponto de falar, posso elogiar meu filho que vai ser bom. Uhum. Mas, assim, a minha família, ela achava que me conhecia, mas não conhecia. Eu falo, sabe, isso é uma frase que a gente fala, Gui, e aí eu vou abrir para quer falar, Cris? Então tá bom. Deixa eu só falar uma frase para o Gui. Tem uma frase que a gente fala assim, quando a pessoa interna, ou quando ela para de usar droga. Primeiro você tira a droga do cidadão, aí você vê o que sobra. Porque por muitas vezes a família não conhece realmente a verdadeira personalidade do adicto. Porque quando você tira a droga e o adicto é obrigado a mudar os comportamentos, num primeiro momento ele revela uma natureza que a família não conhece, não está acostumada, né? Até que seja construída um novo estilo de vida, isso leva tempo para a gente e leva tempo para a família se adaptar e se acostumar também, né? Porque, de novo, é um processo de reconstrução. A gente não tira só a droga da vida, a gente tem que tirar uma série de fatores. E não só tirar, mas como colocar outros, né? Então, agora eu vou abrir para a Cris falar, que eu tenho certeza que ela tem muita coisa para acrescentar a respeito desse assunto. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Emanuel, eu não sabia que eu também precisava de limite, que o pai dos meus filhos precisava de um limite, eu não sabia colocar. Eu deixava ele fazer tudo o que ele queria, tudo que ele achava que estava certo para ele, e ele foi fazendo isso com os meninos, né? Ele não tinha limite nem com o Gabriel, nem com o Neto. O Neto morreu, ele continuou com o Gabriel sem limite nenhum. Quando ele morreu, o Gabriel não trabalhava, e não porque o pai deixou pensão, porque o pai deixou isso, deixou aquilo, então continuou sem trabalhar. E eu vivi 4 meses ali, fazendo tudo, achando que estava tudo certo. Até o dia que eu cheguei em casa e eu vi meu sogro lavando louça para mim. Aí eu falei, meu Deus, a que ponto eu deixei o Gabriel e a namorada ficarem dentro de casa e eu chegar aqui e pegar o meu sogro, que era cego, lavando louça para mim. Eu não conseguia pôr limite no Gabriel por conta do pai, não ter conseguido pôr isso, e quando o neto morreu, ele, se sentindo culpado, fazia tudo que o Gabriel queria, trocava de moto todo ano, dava carro com o tanque cheio, colocava dinheiro na carteira sem eu ver, e eu resolvi pôr um limite no Gabriel. 4 meses eu cheguei e falei pro meu sogro, falei, eu tô indo embora, vou morar sozinha, eu preciso pôr um limite no Gabriel, porque senão o Gabriel eu não vou aguentar. Falei, eu não vou aguentar. Quando eu falei isso, a família inteira caiu em cima de mim, ninguém deixava eu alugar um apartamento, ninguém deixava eu ir embora, porque eu estava abandonando o Gabriel. Eu falei, não, gente, eu quero pôr um limite, o Gabriel não tem limite. Ele, no entanto, ele chegou a fazer um empréstimo na boca do caixa com o meu cartão.
Eu fiquei sabendo disso depois que a bomba estourou. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir embora. Aí eu fui, saí, falei, não vou precisar de ninguém para fazer isso para mim. Falei, eu vou atrás, vou correr atrás disso sozinha. E coloquei esse limite no Gabriel. Falei, você vai ter que viver agora com o dinheiro do seu trabalho. E falei isso é, falei, se realmente você quer ficar com ele, então você pega a rédea e tenta segurar, porque o Gabriel não tem limite. Não, o pai dele não colocou, a família não coloca, até o dia que roubaram o carro, né? Aí ele veio correndo atrás da mãe. Uhum. Aí levou o carro para uma seguradora fantasma. E eu falava para ele que era e não era. Ele falava que não. E essa seguradora teve que entrar com um advogado, teve uma burocracia grande para receber o dinheiro do carro. E eu falei para ele tinha ainda as coisas do pai dele para resolver. O dinheiro do carro deu resultado no quê? Pagar tudo que eu tinha que fazer do terreno, passar para o meu nome e o inventário do pai dele. E todo mundo falava, o Gabriel precisa de um carro. O Gabriel tem filho, o Gabriel precisa de um carro. Eu falei, não, ele vai ficar sem carro até aonde der. Doía o coração da mãe, de ver ele andando a pé, de ver ele jogar a culpa. Ele não tinha como jogar a culpa em cima de mim, então ele falava que ele me abandonou por conta do Anderson, por conta de eu ter arrumado um outro relacionamento. E não era isso. Ele não tinha o que falar para mim, porque eu preciso comprar um carro. Várias vezes ele tentou fazer com que eu fosse com ele comprar o carro e eu falava, não, espera mais um pouco, agora não dá. E foi até que ele ficou, acho que mais de um ano andando a pé, dependendo do carro do avô dele. Hoje, Manuel, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de como tratar da filha dele, como ajudar a esposa dele, como tratar da enteada e correr atrás do emprego. Eu falei para ele, você não peça um emprego na sua área, você peça um emprego, não precisa ser na sua área. E o filho da mãe tem tanta sorte que ele conseguiu na área dele. Hoje ele tem um super limite de tudo que ele vai fazer. Ele queria trocar de carro, não dá para trocar de carro agora. Não vou pedir ajuda para a mãe, porque a mãe não abriu mão. Ele queria que eu fosse morar com ele, eu não abri mão de morar com ele, porque eu sei que não vai dar certo. Falei, morar com a minha mãe é diferente, eu ajudo a minha mãe, mas a minha mãe tem um limite. Não é tudo que ela... A gente consegue fazer as coisas dentro do que a gente pode. E hoje meu filho tem um limite em tudo. Ele é um bom pai, ele não deixa a filha dele com ninguém, se pode levar, vai, se não pode, não vai. Tudo isso, eu falei para ele, você tá vendo? Pelo menos eu não abandonei. Todo mundo falou, você abandonou, eu não abandonei. Eu fiquei do lado dele, mas sem demonstrar que o coração estava doendo por ele estar a pé. Mas eu também andava a pé. E hoje eu consegui também pôr um outro limite no meu relacionamento também, né? Porque da primeira vez não deu certo. Na segunda eu consegui pôr. E graças a Deus eu tô vendo que o Milton tá também tentando pôr limite em algumas coisas dele. A gente conversa, a gente dá risada, ele fala para mim que deixa Deus fazer, deixa Deus isso. Ele não estava mais fazendo isso, ele já estava ultrapassando, fazendo coisas que não estava dando. Se eu deixar, vai longe isso e eu vou sofrer. Então, gente, doeu o coração para pôr limite no Gabriel. O Gui sabe o quanto, né, Gui? Porque os meus filhos é tudo para mim, é tudo na minha vida. Eu sinto falta dos abraços, mas eu consigo hoje abraçar, né? Sentir esse abraço que me fazia falta. Você viu sexta-feira, né? Não deixei um lá sem me abraçar. Nenhum, todos me abraçaram. Então, eu consegui pôr limite, sim, na vida do Gabriel hoje. Eu não me arrependo do que eu fiz, não, porque ele tá um super pai. Que bom. Um paizão mesmo. Paizão que ele... E aí eu vou aproveitar o que você falou para trazer a professora para a conversa. Porque, assim, eu mutei você já, tá, Cris? Porque o que você fez, Cris, vou abrir você aqui rapidinho, tá? O que você fez, Cris, é uma das coisas que muitos pais, hoje em dia, não conseguem fazer de maneira saudável. Muitas pessoas não conseguem entender o não como uma demonstração de amor. Muitas pessoas não conseguem entender que o não é uma ferramenta educacional. O não
ele ajuda a formar o caráter de uma criança e de um adolescente, porque uma criança, uma criança que é educada sem aprender a ouvir nãos, ela vai virar um adolescente e depois um adulto sem limite, né? E pelo excesso de permissividade de alguns pais, né? Que hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo que há 15, 20 anos atrás não acontecia. Por exemplo, criança que agride professor na sala de aula, né? Por quê? Porque a criança não tem limite dentro de casa, os pais não conseguem colocar limites dentro de casa, automaticamente se a criança não aprende a ter limite dentro de casa, ela não vai conseguir colocar isso em prática no mundo, né, Cleusa? Então, eu queria que você desse sua opinião aí sobre o tema, sobre esses limites aí tão importantes na nossa vida e no nosso convívio familiar e social. Tá. Olá, né, para quem eu não falei. E é assim, enquanto professora, o que nós vemos muito é que às vezes nós conseguimos colocar limite nas crianças e os pais não conseguem. A criança é uma para nós e para os pais ela é outra, né? Eu tenho gêmeos na minha sala que eu acho imaturos, acho difíceis, mas eu consigo controlar. A hora que a mãe vai buscar na escola, eles viram, parece que viram outras crianças, sabe? Começam a correr, começam a fazer graça, aí você percebe que a mãe não dá limite, né? Eu tenho 25 crianças na educação infantil esse ano. E eu ensino eles a comer, a gente acompanha eles no café da manhã, a gente acompanha no almoço, e eu brigo muito com eles nessa questão da alimentação, porque eles querem comer o que eles querem comer, e eu não deixo. Então, eu faço colocar de tudo no prato. E essa mãe veio falar comigo, que os meninos choravam no começo comigo, porque queria que colocasse só arroz para um, só feijão para outro, que o outro chora porque quer só caldinho, e minhas crianças têm 5 anos já, né? E eu fui conversar com essa mãe no portão, eu falei, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer para um, eu tenho que fazer para todos, e eu tenho 25. Então, eles vão ter que aprender a comer. E eu trabalho muito essa questão com eles, de aprender a comer, de comer de tudo. Eu falo que tem crianças que passam necessidade, que vão pegar comida do lixo para comer. E assim, eu consigo, e a hora que eu vejo essas crianças comendo, né, e falo, olha lá, a mãe falou que não comia, e nas primeiras vezes chorou comigo. E eu sou firme ali com a mãe, né, e com as crianças, porque quanto isso é importante para eles, para a vida deles, né? Eles precisam crescer, e tem mãe que não deixa a criança crescer, né? Não quer perder o bebê que tem dentro de casa, então a criança está lá com 5 anos chupando chupeta ainda. Aí eu tenho que trabalhar isso com eles, falar, ó, você já é grande, seus dentes. Então, eu tenho, além de ensinar, eu tenho que trabalhar com essa conscientização, porque você percebe que não tem diálogo em casa, né? Uhum. E eles são uma belezinha, porque eles pedem limite, né? E quando você dá limite, e eu sou uma professora assim, eu não sou brava, porque tem professora que é muito brava e que não estabelece vínculo. Então, ela é professora e o aluno é aluno. Então, tem uma barreira. Eu não, eu sou mãezona. Eu fico brava a hora que eu preciso ficar brava, mas eu sou muito de acolher, de dar carinho, né? E eu tenho essa fama, né? Às vezes até de meio mole. Mas, assim, do meu jeito eu consigo. Conversando, argumentando, falando, né? E a gente vê, infelizmente, as mães perdidas mesmo com essa geração. Elas querem compensar porque não ficam com o filho e acabam deixando fazer tudo e estragando as crianças, né? Na minha apresentação de final de ano lá na posse, tinha uma criança, até a mãe é evangélica, e esse ano na formatura as mães ficaram juntas.
E essa mãe falou: nossa, meu filho vai fazer birra, ele não vai subir, ele não vai participar da apresentação. O menino foi perfeito, foi, subiu, fez direitinho. Ela não acreditava, né? Por quê? Porque comigo ele era uma criança, e com ela ele é outra criança, né? Então é isso, é saber lidar. Eles pedem realmente limite, né? E a gente tem que dar. E graças a Deus, assim, eu tô com 2 salas boas esse ano. Eu tô assim preocupada porque depois de ficar todo esse tempo fora na quarentena, na hora que eu voltar, eu tenho que refazer todo o trabalho, né? Porque eles vão chegar todos perdidos. Nossa, imagina. Mas vai acontecer. Mas você falou, ó, vou falar só uma frase que tem nesse princípio que eu falei, que é de limites, que fala assim, ó. Seguramente o amor, a maturidade e a disposição dos pais vence a rebeldia dos filhos. Então, por muitas vezes, os pais não têm nem a maturidade e nem a disposição para fazer o que você falou que faz, que é insistir, que é educar e não obrigar, né? Por muitas vezes, os pais confundem a autoridade com autoritarismo, né? Acha que tem que mandar e o filho tem que obedecer e por muitas vezes você não conquista o respeito. Bateu a porta aqui na minha casa, desculpa, viu? Tá Você não conquista ventando. o respeito dos seus filhos, mas sim os seus filhos começam a ter medo de você. E isso é perigoso no relacionamento pai e filho, né? Quando, em vez de ter respeito, se tem medo, né? Mas é por causa dessa falta de maturidade e de persistência por parte dos pais para poder estar colocando limites aí nos filhos. E você falou uma frase espetacular. Às vezes os filhos pedem limites, mas muitos pais não conseguem reconhecer e quando reconhecem não sabem como colocar limite. Eu vou dar um exemplo rapidinho para abrir para a Jéssica. Eu já tive internado comigo a dona Noêmia. Vou abrir para a Noêmia. Espera só um pouquinho, dona Noêmia. Já vou deixar você aberta aqui, ó. Mas, ó, eu já tive um menino que foi internado comigo que ele pedia para ir embora, pedia para ir embora, pedia para ir embora. E aí um dia chamamos o pai dele e falamos para ele: ô, seu Jair, fala para o seu filho que ele não vai embora. E o pai não conseguia falar. Aí o menino chegou uma hora e falou para o pai, olhando no olho do pai, falou: pai, fala não para mim. O pai não conseguiu falar. O filho pedindo para o pai falar não e o pai não conseguiu falar. Então, olha só a dificuldade, né, que as pessoas têm de falar não, né, para os filhos, e muita gente tem dificuldade de falar não para qualquer um, né, para qualquer coisa. A gente se endivida ou às vezes adoece nosso relacionamento pela incapacidade de falar não. Mas fala, dona Noêmia. Não, não quero falar nada, querida. Eu só quero me despedir de vocês, porque eu tenho uma reunião importante agora também de vídeo. Então, mas terça-feira eu vou estar junto com vocês de novo. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Jéssica, você está desmudada agora. Você ouviu aí um pouquinho. No final das contas, está sendo bem produtiva a reunião, né? O Guilherme falou sobre um tipo de limite, a Kátia falou sobre outro, a Cris falou sobre outro, a Cleusa falou sobre outro. Eu queria saber, né, de você. Como é que você vê na sua vida essa questão de colocar limites em si mesma e de colocar limites nos seus relacionamentos, principalmente com o seu marido, né? Aqui em casa estava muito assim, né? Nessa parte do Lambari, dessa parte dele, ele perdeu muito vínculo com a Sara por isso. Ele não soube colocar limite nela. Ele entrou nessa vida assim da bebida e perdeu muito grau com a Sara entre pai e filho. A Sara, ela tem medo dele, mas ele não sabe pôr limite nela. Ela tem um medo dele, mas não sei esse medo dela, que ela também não respeita ele. Uhum. Ele perdeu muito esse vínculo dela de pai e filha. Não sei te explicar isso.
Na verdade, a Sara respeita eu tenho um limite, eu sei colocar limite nela, respeita. Agora, entre eu e o Márcio, é muito difícil. Eu tento colocar limite nele, porque eu acho que eu tenho que aprender também o meu limite, porque eu sou muito Perfeito. severa com ele, tem hora. Eu Uhum. tenho que ser muito severa com ele. Só severa? Eu sei que eu não tô certa também. Só Tenho severa? que aprender um pouco esse meu limite. Hoje eu percebi isso com vocês falando, Olha que bom. mas tô aprendendo. É Tô isso. aprendendo bastante. Eu falei pro Guilherme semana passada que foi muito bom escutar vocês falar. Pra mim tá sendo muito bom. Que bom. Porque eu não sabia que eu era desse jeito, não. Ai, ai. Tanto assim, não. Eu desmudei todo mundo agora, mas não vamos fazer bagunça não, hein, pessoal? Mas eu desmudei todo mundo porque o que a Jéssica falou para mim é o que de mais importante a gente faz em grupo, aprender uns com os outros. E olha só como que a partilha aí da Cleus, a partilha do Gui, a partilha da Kátia, a partilha da Cris, e a Tassi vai falar também agora, como a gente vai oferecendo pontos de vista, experiências diferentes, mas que no fundo se fundem, porque todo mundo tem as suas próprias particularidades, as suas individualidades, mas tem coisas na nossa vida que a gente compartilha e são coisas em comum, que quando a gente se dispõe a dar o testemunho da nossa vida, das nossas vitórias ou das nossas fraquezas, a gente dá uma visão de clareza para aquelas pessoas que estão em busca disso ainda, e que é o que a Jéssica, né, felizmente está conseguindo encontrar aqui com a gente. Então, fico muito feliz, viu, Jéssica, de você poder estar conseguindo aí fazer esse processo, tá? Você começou falando, né, da dificuldade de colocar limite no Lambari, mas eu gostei Isso. quando você falou que você precisa colocar limite em si mesmo, em primeiro lugar. Então, parabéns, viu, pela sua clareza de pensamento aí, por você tá já tendo esse reconhecimento. É um processo e eu tenho certeza que você vai evoluir bastante durante ele, tá bom? Tomara. Tá sendo muito bom mesmo escutar o que vocês falam. Legal. Tá me dando muita clareza. Que bom. Vamos mudar todo mundo de novo. Agora a Tassi vai falar aí. Mas você também fica mais. E aí? Como é que são os limites na sua vida, nas suas relações? Só não pode falar no relacionamento amoroso, tá? Mas... mas fala pra gente. Eu fui ouvindo e fui fazendo uma retrospectiva, porque eu nunca parei para analisar essa questão de limite, né? Eu fui ouvindo cada um falando e fui fazendo uma retrospectiva da minha vida e fui vendo quanto realmente eu também vivi sem limite. Eu fui criada sem limite algum, né? E na minha adicção também, na época eu estava muito louca, foi uma das piores fases na questão de limite, não tinha para nada. E quando eu mudei, decidi a parar de usar, então quer dizer que aí eu já comecei a colocar limite na minha vida, que eu vi que eu estava me autodestruindo, né? E comecei também a enxergar que, na verdade, a droga, como eu costumo falar em alguns lugares, a droga ela não era a pior coisa na minha vida, mas era eu mesma, né? Acabei substituindo a droga por relacionamentos destrutivos, né? Quando eu acabei substituindo algo ruim por outro algo ruim. E na caminhada da vida eu fui percebendo que muitas coisas tinham que mudar, foi onde eu comecei realmente a pôr limites. Eu percebi também que eu fui uma mãe que não coloquei limite nos meus filhos, porque eu era uma pessoa muito imatura, né? E hoje eu vejo que Deus me deu a oportunidade de poder criar meus netos de uma forma diferente, colocando limites em tudo. E realmente há necessidade muito grande, né, de viver sobre limites.
E até hoje eu continuo colocando limites na minha vida, né? Em todos os sentidos. E eu tenho aprendido com cada um de vocês. Em todas as reuniões, todas as vezes que a gente vai na clínica também, a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai modificando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas é a necessidade muito extrema mesmo, né? Eu vejo hoje pelos meus netos, pelas crianças, que como o Manuel falou, não é questão de fazer com que eles tenham medo da gente, mas tem que aprender a respeitar, né? Saber dizer não, ter a hora certa de dizer não, ter a hora certa de dizer sim, né? Então, realmente, é muito importante. E é isso que eu queria falar, só. Legal. Desmudando todo mundo de novo. Peraí. Todo mundo está desmudado. Eu queria falar uma coisa sobre limites. Eu vou voltar à tela só para compartilhar que a Tassi não viu, tá? Porque eu quero falar alguma coisa de novo relacionada a esse versículo que eu trouxe, que está em 2 Coríntios 12, 9, né? Quando a gente reconhece os próprios limites e na palavra fala, né, que de boa vontade, ou seja, quando eu não tenho vergonha e quando eu faço isso por consciência, não por obrigação, né, esse reconhecimento dos meus próprios limites, das minhas fraquezas, automaticamente, não só a gente dá a permissão para que o poder de Cristo habite em nós, mas principalmente a gente a gente se dá a oportunidade da graça de Jesus se aperfeiçoar na nossa natureza, porque o quanto menos a gente tiver de nós mesmos, mais a gente vai ter dele. Então, que a gente entenda, né? E acho que a reunião hoje foi espetacular, foi cada depoimento, cada partilha foi muito singular, foi muito assim diferente e ao mesmo tempo acho que todo mundo conseguiu identificar com todo mundo, né? Então queria agradecer vocês aí. Queria saber, o Guilherme, eu vejo tudo que todo mundo partilha, o Guilherme se coça, porque ele identifica com tudo, né, Gui? Queria saber, se alguém tem mais alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa, quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria falar. Pode falar, Kátia. Que eu fiquei fora do ar aí uns minutinhos. Percebeu? Eu queria agradecer, né, o Gui pela dica, né, porque às vezes a gente faz as coisas até sem perceber, né? A gente ainda é falho, né? Eu, como codependente, sou muito falha ainda, né? Então, às vezes, eu estou fazendo uma coisa naturalmente, né? Que no meu caso é naturalmente, achando que eu estou fazendo bem e, de repente, pode ser que não. Eu não estou falando. Eu não estou falando que é para você parar de elogiar ele, não. Eu entendi, Gui. Aconteceu comigo. Não, eu entendi o seu ponto de vista. Eu né? não sei como que ele é, né? Sim, mas é uma alerta, né? De repente pode acontecer, então eu tenho que vigiar um pouquinho também. E isso foi bom, né? Foi bom eu ouvir isso, porque esclarece um pouco a mente da gente, né? Tá bom? Era só isso. Eu amo todos vocês, estou com muitas saudades. Amém. Eu não vejo a hora da reunião ser assim. Eu também não, tô agoniada. Gui, hoje eu vou encerrar de maneira diferente, mas eu já vou dar, eu vou citar um versículo de Provérbios que eu já vou dar uma dica para o tema da semana que vem, tá? Que tem a ver com limite, mas fala sobre uma palavra diferente. Está lá em Provérbios 12, 1. Fala que todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, essa palavra diz para mim que todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. Ou seja, aquele que reconhece que precisa de limites e aceita os próprios limites, ou os limites que, por muitas vezes, pessoas como a Cleusa, com os seus alunos, precisa fazer, na verdade, se dá a oportunidade
de se conhecer e dar a oportunidade de conhecer coisas novas, né? E a segunda parte fala que aquele que odeia a repreensão é tolo, porque aí entra naquilo que eu falei. A pessoa que por muitas vezes não entende que um não é uma demonstração de amor, por muitas vezes uma mãe que fala não para um filho, como a Cris falou, né, na partilha dela, ela não falou não para o filho dela porque ela não gostava do filho ou porque ela queria amar o filho. Pelo contrário, essa repreensão era para colocar limite na vida dele. E no momento em que a pessoa não consegue entender que, às vezes, a repreensão é para o próprio bem, ela vira tola. Mas quando a gente consegue entender que as pessoas que nos amam, quando nos repreendem, é porque estão vendo limites que a gente está ultrapassando e por muitas vezes a gente não consegue enxergar com os próprios olhos. Então, por isso que essa palavra fala de conhecimento. E aí, Gui, nós vamos encerrar do jeito que a gente tem que encerrar, meu irmão. Com a oração. Ô, Glória! A Jéssica, que está participando pela internet, vou pedir, pessoal, para que vocês estendam a mão como se vocês estivessem segurando nas mãos uns dos outros. E nós vamos fazer a oração da família para encerrar a reunião, tá? Como a gente sempre faz, e o Gui fala nesse momento mágico, que é o momento que a gente ora e que essa oração que nos unir, ela atinge e ela chega até pessoas que estão precisando de ajuda e que, por muitas vezes, não encontraram ainda. Então, que o poder dessa oração que a gente vai fazer, muito mais do que fortalecer os nossos laços, atinja aquelas pessoas que estão precisando de ajuda e apoio. Então, Jéssica, para você que nunca participou, eu vou falando e vocês repetem depois de mim, tá bom? Entendeu, Jéssica? Então, vamos lá. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. E uno o meu coração ao seu. E uno o meu coração ao seu. Para juntos podermos fazer. Para juntos podermos fazer. Tudo aquilo que sozinho não consigo. Tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária. A serenidade necessária para aceitar as coisas. Para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Que eu não posso modificar. Coragem. Coragem. Para modificar aquelas que eu posso. Para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria. E sabedoria. Para distinguir umas das outras. Para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Força, fé e alegria. Amém. Amém. Glória a Deus. Abraçando você. Também, ó. Sintam-se abraçados por mim. Delícia. Oh, glória a Deus. Amém. E aí, galera. Maravilhosa reunião. Obrigado, viu, pela participação. Foi muito boa mesmo. Obrigada a você. As pessoas, a gente vai ficar... Você tirou foto, Emanuel? Oi? Você tirou foto? Eu tirei com a dona Noêmia, porque eu vi que ela... então beleza. Tirei. Fechou. Então, toda terça-feira, enquanto a gente não conseguir voltar, tá? 8 horas a gente está aqui para fazer a nossa reuniãozinha. Reuniãozinha não, reuniãozona, né? Zona. E obrigado, viu, pessoal? Vocês não sabem como eu fico feliz de poder estar fazendo, mesmo que pela internet, mas a gente poder estar aí unidos aí no mesmo propósito. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Boa semana. Amém. Boa semana. Ó. Tchau.